Bom dia, meu amado e querido irmão, ouvinte da palavra do Senhor, louvado seja Deus por mais um dia na presença do grande eu sou. Louvado seja Deus. Nos deitamos, dormimos e acordamos com a certeza plena que temos um Deus grande, um Deus poderoso e maravilhoso que tem cuidado de nós, que até aqui tem nos ajudado e tem nos sustentado com a sua mão direita. Juntamente com esse dia, ele tem nos liberado, tem nos provido de uma palavra maravilhosa, uma palavra abençoadora, uma palavra rema aos nossos corações. Então somente atenta os teus ouvidos a essa palavra, pois essa palavra, ela tem o poder, louvado seja Deus, de mudar a tua história. Louvado seja Deus, ela tem o poder de te restituir, de te restaurar, de te renovar, de edificar a tua vida. Louvado seja Deus e de salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 45, o verso 22, a parte A, que diz assim: Olhai para mim e sereis salvos. Louvado seja Deus. Queridos, que palavra maravilhosa. A palavra do Senhor hoje, nesta manhã, ao meu teu coração, ela é transparente. Louvado seja Deus. Ela é clara e ela é evidente. Louvado seja Deus. Deus está dizendo: olhai para mim e sereis salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor nesta manhã fala ao meu e teu coração que se nós queremos e almejamos a vida eterna, a salvação com Cristo Jesus, nós temos um alvo. Louvado seja Deus. E o alvo é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, e o verso 2, ele diz assim: tendo os olhos fitos no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ei, se nós queremos andar e viver uma vida regada, louvado seja Deus, em santidade, e viver à luz da palavra de Deus, agradando ao Senhor, louvado seja Deus, nós precisamos estar olhando para Ele, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Em nenhum outro há salvação senão nele. Louvado seja Deus. Queridos, a palavra do Senhor em Josué capítulo 1, versículo 7, Deus, quando fala a Josué depois que Moisés morre, Deus diz no versículo 7, esforça-te e tem bom ânimo, louvado seja Deus, e faz como o meu servo Moisés te ordenou. Guarda, louvado seja Deus, respeita, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a palavra da lei que meu servo Moisés te ordenou, louvado seja Deus, e dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, louvado seja Deus, para que tu seja próspero, para que tu prospere aonde quer que tu andares, louvado seja Deus. Então, queridos, nós devemos olhar para frente, olhar para o alvo que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Talvez até hoje, não sei, mas essa palavra está falando ao teu coração e ao meu coração também. Talvez até hoje a gente andou, né, nós andamos sem um norte, sem um alvo, né? E talvez em meio à caminhada a gente tropeçou, a gente caiu, né? A gente se decepcionou, a gente se frustrou. Mas eu quero dizer uma coisa para você, louvado seja Deus. Olhe para Jesus, olhe para o alvo que é Jesus e você vai ser bem sucedido em meio à caminhada. Você vai ser próspero. Não quer dizer que eu e você nós seremos isentos, de tempestades, de ventos contrários, de adversidades, né? De problemas. Não, mas eu quero dizer uma coisa para você, que você vai ter um alvo que te ajuda, que te ensina a caminhar em santidade, que te ensina a caminhar com retidão, com temor, com obediência. Louvado seja Deus. A Bíblia diz no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, o verso 22, narra que Jesus Cristo veio andando sobre as águas até os seus discípulos. E a palavra do Senhor diz que quando os discípulos veem Jesus, eles se assustam pensando que era um fantasma. Mas um discípulo ousado por nome de Pedro, ele vendo Jesus, ele diz: Senhor, se és tu, me chamas
e faz com que eu vá até a ti andando sobre as águas. E Jesus disse, vem, e ele desce do barco. Mas quando Pedro desce do barco, Pedro desce com propósito. O propósito de Pedro era ir até Jesus, por isso ele olhava com os olhos fixos em Jesus. E quando ele olhava para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Ele conseguiu viver o sobrenatural de Deus sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, quando olhava para Jesus, ele conseguiu fazer as mesmas coisas que Jesus fez, que foi andar sobre as águas. Louvado seja Deus. Então que essa palavra, meus amados, já esteja entrando ao teu coração. Louvado seja Deus. E causando um grande impacto. Que se eu e você queremos fazer as mesmas coisas que Jesus fez, nós precisamos, o nosso olhar precisa ter direção. E a direção é Jesus. Louvado seja Deus. A nossa direção e o nosso alvo é Jesus, para que a gente seja bem sucedido, para que a gente seja vitorioso, para que a gente seja próspero na caminhada e para que a gente, meus amados, seja, louvado seja Deus, instrumentos e vasos do Senhor, louvado seja Deus, a ser usado por Deus para fazer proeza sobre a face da terra. Louvado seja Deus. Em Filipenses capítulo 3, verso 14, a palavra do Senhor diz assim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos. Louvado seja Deus. Ele diz, prossigo para o alvo. Que alvo é esse, meus amados? Esse alvo é Jesus. Louvado seja Deus, o alvo é Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Se eu e você queremos vida eterna, queremos salvação, se eu e você queremos, meus amados, viver uma vida próspera, abundante, louvado seja Deus, na presença de Deus, nós precisamos ter um alvo, e esse alvo é Cristo. Louvado seja Deus. Então recebe essa palavra ao teu coração, que Deus em Cristo Jesus, louvado seja Deus, possa fazer e realizar proezas na tua vida, porque eu sei que daqui para frente o teu alvo, louvado seja Deus, não vai ser mais as coisas dessa vida, não vai ser mais as coisas desse mundo, não vai ser mais as coisas seculares, passageiras, rotineiras, perecíveis dessa vida, não. O teu alvo vai ser Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. É Ele quem tem um prêmio preparado para mim e para você. É Ele quem tem uma coroa de glória, de justiça preparada. Louvado seja Deus para aqueles, meus amados, que perseverarem até o fim. Louvado seja Deus. Então recebe essa palavra ao teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Olhai para mim e sereis salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Quer salvação na tua vida, quer salvação sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre a tua parentela, continua olhando para Ele, porque Ele é o Deus que move céus e terras em favor de um escolhido. Louvado seja Deus, em favor daquele que nele espera. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe por intermédio dessa palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa te esclarecer de uma maneira profunda. Louvado seja Deus, nítida e maravilhosa essa palavra ao teu coração. Um forte abraço e que Deus em Cristo Jesus em tudo te abençoe. Fica na paz.